amigo? Tudo bem, Hugo? Tá tudo bem consigo. E muito obrigado por estar aqui. Um privilégio enorme estar aqui. O Rei Arthur, um privilégio enorme. Prazer meu, prazer meu. É sempre uma honra para mim estar conversando aí, principalmente com esse país que faz parte da minha história aí. E lhe começar a perguntar pela pergunta que começa sempre, que é o futebol de rua. E deve ter jogado a bola na rua e no Brasil, nas suas brincadeiras. Né? Sempre, sempre. Aqui no Brasil, todo mundo passou por essa fase, né? Eu, quando era miúdo, né? A gente fala quando era criança, miúdo em Portugal, eu sempre jogava bola na frente de casa, né? A gente ficava sempre na torcida que chovesse, né? Porque aí ficava melhor ainda, a gente fugia do sol, jogava bola na chuva, fazia as balizas com tijolos, né? A gente colocava dois tijolos na rua e íamos jogar bola. Acho que todo brasileiro fez isso, todo jogador do futebol brasileiro com certeza jogou futebol de rua. Acha que é uma coisa que faz falta hoje em dia aos miúdos, que os miúdos agarram-se muito aos telemóveis, às Playstations, aos computadores e não jogam tanta bola na rua? E pelo menos aqui em Portugal é assim. É, com certeza. Eu sempre falo assim que na minha infância não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Nem na época eu jogava também como profissional. Eu lembro que eu só falava com a minha casa no Brasil uma vez por mês e olhe, até porque era muito difícil. Hoje, todos os dias, todas as horas, você está sempre falando, né? Vendo por vídeo. Então, hoje, essa garotada de hoje em dia, ela está mais na tecnologia, né? Esquecer um pouco da sua essência, de jogar bola, de fazer coisas que qualquer criança normal fazia. O Arthur começou a jogar aí futsal e não foi futebol. Eu sempre joguei os dois, né? O futsal, ele fez parte da minha carreira, porque eu jogava numa equipe aqui chamada Piauí, aqui do meu estado, e aí disputei vários campeonatos brasileiros, depois fui jogar numa das melhores equipes do Brasil, que era o SUMOF, lá de Fortaleza, do Ceará. Mas aí foi um passo pro campo, né? Eu tive um jogo que eu vim jogar campo e aí recebi uma proposta que infelizmente fez eu largar o futsal e jogar o futebol de campo. Mas o futsal para mim foi uma escola que me ajudou muito na minha carreira como atleta. O que é que o Arthur trouxe do futsal e para o futebol? Não sei se ouviu, Hugo. Eu estava-lhe a perguntar o que é que trouxe do futsal e para o futebol. Eu acho que você tem que raciocinar rápido, né? Pensar mais rápido, num espaço pequeno, né? Você tomar uma decisão em segundos, né? Para beneficiar a sua equipe. O futsal me fez eu evoluir nessa parte, né? De pensar rápido em espaços pequenos. O Arthur até era muito rápido e tinha uma grande tomada de decisão, também se calhar e vem daí. Que eu via o Arthur, as qualidades que eu via no Arthur era a rapidez, a velocidade, a forma como atacava a profundidade e a tomada de decisão a definir, a finalizar, era muito forte. Era meu forte, né? Eu sempre, quando pegava a bola, eu visava só a baliza, né? Tentar chegar ali na grande área, porque ali eu era intocável, né? Eu sempre fui um jogador que gostei de jogar muito para frente, né? Não era do meu feitio ficar tocando bola para o lado e para trás, né? O futebol que eu sempre admirei é aquele futebol que você vai à baliza, né? Sai arrastando do meio campo. Eu fiz vários gols assim na minha carreira também, né? Então, foi o que eu aprendi, era algo que eu gostava muito de fazer e que eu tinha muita segurança em fazer. E é uma coisa que hoje se vê pouco. O jogador ir fazer isso, hoje vê-se o jogador a parar mais o jogo, a controlar mais o jogo e não a arriscar tanto, e não arriscar tanto em um para um, não arriscar tanto na tomada de decisão que o Arthur tinha, hoje vê-se pouco. Hoje o futebol é diferente, né? Eu sempre falo assim que eu Eu peguei uma entendi, geração. eu entendi que o futebol hoje está muito mais fechado, está muito mais tático, não sei se concorda comigo. Assim, hoje assim a maioria dos treinadores eles têm muito medo de perder o emprego, né?
depende muito de resultados, né? Eles não têm essa segurança e às vezes há treinadores que jogam para não perder, né? É diferente de você jogar para ganhar. Eu sou feliz porque eu participei de uma geração de grandes jogadores, de enfrentar os melhores jogadores do mundo, né? Hoje em dia você não vê tanto isso, né? Você vê muitos jogadores com a qualidade técnica muito abaixo, mas, pelo outro lado, tem uma força física muito grande, que corre muito, que marca muito, né? Então o futebol ficou mais chato, mais feio, né? Eu sempre falo assim que eu fui muito feliz porque eu joguei numa época onde eu joguei com grandes jogadores, né? Aí em Portugal, disso aí, né? Eu sou de uma geração que tinha lá João Pinto, Figo, Rui Costa, Paulo Sérgio Souza, Conceição. Domingos Paciência, Sérgio Conceição, que jogou comigo. Grandes jogadores, né? E outra coisa, em Portugal, a qualidade dos jogadores estrangeiros é muito acima do que tem hoje em dia, né? Hoje a gente vê muitos estrangeiros jogando em Portugal, uma qualidade técnica muito abaixo, né? Então, eu sou muito feliz em ter participado de uma fase assim, de grandes jogadores que eu joguei ao meu lado e joguei contra. E quais as diferenças que vê no jogador da atualidade e com o jogador do seu tempo? E que diferença que vê no comportamento e na forma de estar do jogador? Que hoje vê-se, por exemplo, o jogador jovem muito mais à vontade do que quando era com vocês, que havia outro respeito pelos mais velhos, não sei se concorda comigo. Acho que isso é uma coisa geral, né? Os miúdos de hoje em dia são muito mais folgados, né? Na minha época, quando eu estava no Boa Vista, eu lembro quando subiu o Nuno Gomes, Mário Silva, Jorge Silva, né? Esses jogadores, o Ricardo, depois que chegou o guarda-redes. Não, eles eram os garotos que, pô, que dava sim senhor, sim senhor, sim senhor, né? Hoje em dia não existe muito isso, né? Mas é o tempo, né? Eu também sou de uma fase também que eu tinha jogadores mais experientes, assim, que eu me espelhava e quando eu estava perto deles, assim, eu tinha receio até de falar, né? Só em admirar, em procurar observar a maneira de jogar, né? Então, acho que isso mudou muito, né? Mudou demais, né? Então, assim, a qualidade técnica dos jogadores da minha época, né? Era muito acima da média, né? Muito acima mesmo. Era um campeonato muito disputado, né? Principalmente ali, Porto, Benfica e Sport era ponto a ponto, rodada a rodada. Hoje em dia já não é assim, né? O Boa Vista, que foi meu primeiro clube, era um clube que enfrentava os grandes de igual para igual. Fora de casa e dentro de casa jogava da mesma maneira, né? Nós jogávamos com 3 atacantes sempre, eu, Rick e Marlon, né? Não tínhamos medo de jogar contra nenhuma equipa. Então, são essas coisas que dava gosto, né? Hoje em dia, Claro. quando um Boa Vista vai jogar na Luz, é, a possibilidade de vencer é praticamente zero, né? Então, Claro. assim, Eu ia. como eu te falei, pode ir, Força, vai lá, força. Hugo. Fala. Força. Não, eu falei assim que eu sou muito feliz porque eu participei de uma geração de grandes jogadores estrangeiros e portugueses, né? Lembro que na minha época o melhor goleiro estrangeiro que tinha em Portugal era Michel Predom, goleiro do Benfica, né? Então, o melhor goleiro, o guarda-redes português que tinha na minha época era o Vitor Bahia, que era daí, que é português. Então, grandes gerações, né? Ainda tive a honra de ver Paulo Futre, né? Jogando no final da sua carreira. Então, muito feliz em ter participado dessa geração. Mas o Arthur estreia-se como profissional antes do Boa Vista, antes de estar em Portugal, e com 16 anos e pelo Remo, não é? Eu comecei na minha cidade, em Rio Branco, no Acre, E né? no Rio. Foi aqui que Sim, eu me sim. profissional. E do Acre que eu fui para Belém do Pará, que é o estado do Pará, onde eu fui jogar no Clube do Remo, né? Que foi o clube E esteve no que abriu as Independência. portas para mim chegar. Não entendi, Hugo. Repita, por Esteve favor. no Independência antes.
Independência. Esse foi. Eu tenho assim, dois clubes que foram muito importantes na minha carreira, né? O Independência, que foi o clube que me tirou do Acre, de Rio Branco, a cidade onde eu moro hoje. E o Clube do Remo, que foi o clube que eu fui e que me abriu as portas para mim chegar em Portugal. Então, tenho um carinho, uma gratidão por esses dois clubes. Mas o Arthur estreou-se muito cedo, como também, com 16 anos, estreou-se logo a profissional. Eu era juvenis ainda, né, na minha cidade, quando eu recebi o convite para compor a equipe profissional do Juventus, né? Um treinador que já não está mais aqui no nosso meio, que já faleceu, o professor Té, que viu uma qualidade muito grande em mim e me colocou para jogar nesse jogo, né? Foi uma sensação assim inesquecível para mim, porque fiz um grande jogo, fiz um grande golo e a partir daí eu comecei a jogar nos profissionais com menos de 17 anos, por isso que eu sempre falo que um jogador, quando ele tem qualidade técnica, ele tem que jogar, não importa a sua idade, né? Hoje eu sou treinador de futebol e gosto muito de trabalhar com jogadores mais jovens, porque eu vejo neles uma ambição profissional de crescer muito grande. Eu ia lhe falar que está aqui muita gente a dizer rei, e foi nessa altura do Remo, não foi, que começaram a chamar de Rei Arthur? Sim. Quando eu cheguei no Clube do Remo, né, a torcida, os adeptos, eles começaram a gritar: ei, ei, Arthur é nosso rei. E até hoje eles me chamam assim, né, Rei Arthur. Pouca gente no Pará me chama pelo meu nome, né, só me chamam de rei. É um carinhoso que ficou. E é fantástico, né? Ter assim o carinho dos adeptos, ter o carinho dos fãs. É assim, eu sempre falo assim que é fruto de um trabalho que você fez, né? Você ser reconhecido por aquilo que você fez. Eu, graças a Deus, em todos os clubes que eu passei, eu procurei ser o melhor profissional possível, né? Por todos eles que eu passei, eu conquistei títulos, né? Foi assim aqui no Brasil, foi assim em Portugal, né? Quando eu cheguei no Boa Vista, que foi um clube muito especial para mim, que foi o clube que me preparou para mim chegar no Futebol Clube do Porto. Encontrei um ambiente muito favorável, de grandes jogadores, né? Peguei um treinador que soube tirar o melhor de mim, que foi o Manuel José. Depois peguei outro lá no Porto, o Antônio Oliveira também, que foi algo fantástico também. Então, eu sou muito grato a Deus, assim, porque eu pude jogar com os melhores treinadores e pude jogar com os melhores jogadores. Claro. Mas antes de ir para o Boa Vista, e teve o interesse do Porto também. O Porto esteve ali a disputar o Arthur. E o primeiro jogo, É, curiosamente, na, é um troféu da cidade, onde o Arthur marca pelo Boa Vista ao Porto. na verdade, quem me viu primeiro foi o presidente Pinto da Costa, né? Porque eles me viram através de uma cassete de vídeo, né? Naquela época era cassete, não tinha DVD, não tinha nada. E aí o Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Porto, pediu para o Carlos Alberto Silva, que era o treinador do Futebol Clube do Porto, e me ver em Portugal, e me ver no Brasil, né? Lá no Belém, Pará, ver eu lá para confirmar aquilo que ele tinha visto. E aí o Carlos Alberto Silva disse que não precisava, que ele já tinha um atacante. E aí o Boa Vista me viu e me levou no Porto para me comprovar que eu era o mesmo jogador que estava ali naquela cassete de vídeo. E aí cheguei lá num torneio Cidade do Porto, onde o Boa Vista venceu, né? Nós vencemos o Porto na final, eu fiz gol, e esse gol me deixou em Portugal e a prioridade de compra era do Boa Vista. Mas quem me viu primeiro foi o Futebol Clube do Porto, não foi o Boa Vista. Aliás, o Arthur era jogador que marcava nos gols decisivos, porque marcou esse ao Porto, depois marcou passos para a taça também ao Futebol Clube do Porto, e marcou em Creta, no jogo muito complicado, em 3 golos. Um jogo em que estava água e Assim, tudo. eu tenho muitos jogos, né? Em Portugal, sempre nos jogos contra o Futebol Clube do Porto eu marcava, né? Nos jogos grandes, acho que o jogador ele tem que se sentir um jogador de verdade nesses grandes jogos, né? Eu sempre falo que é nesses grandes jogos que você vê quem é quem, né? E no Boa Vista eu fiz inúmeros jogos muito bons, né? Então, esse jogo na Grécia contra o Ofi Creta,
pela Taça UEFA, foi algo assim espetacular, porque era uma equipe que tinha acabado de eliminar o Atlético de Madrid. Era uma equipe que ninguém vencia eles lá na casa deles. E nós fizemos um jogo assim muito próximo da perfeição, onde eu fiz o meu primeiro hat-trick com a camisola do Boa Vista. Marquei 3 gols, poderia até ter feito mais, mas foi um jogo assim muito próximo da perfeição que eu fiz com a camisa do Boa Vista. O Arthur era mesmo daqueles jogadores que, quanto mais difícil o jogo, e mais o Arthur gostava do jogo. Eu sempre gostei de jogos assim, né? Eu acho que quando você está preparado, né? Quando eu digo preparado, é mentalmente, fisicamente, porque o futebol foi um dom que eu nasci, que Deus me deu, e que eu peguei treinadores que me lapidaram, né? Me fizeram ser um jogador melhor. E eu sempre jogava muito à vontade, porque eu tinha prazer em jogar, sabe? Eu ia me divertir, só que com responsabilidade, né? Ser responsável dentro de campo, cumprir aquilo que meus treinadores me impediu, né? Mas eu ia me divertir. Eu jogava sem peso, sabe? Independente de ser qualquer adversário, né? Eu lembro que, pô, imagina eu que nasci em Rio Branco do Acre, vou estrear numa Champions e tá lá do outro lado Maldini, Baresi, Roberto Baggio, jogadores que eu só via pela televisão, né? E aí esse jogo marcou minha vida, porque aonde eu vou, seja em Portugal, seja no Brasil, em qualquer lugar que eu vou, todo mundo só lembra desse jogo, né? Eu fiz inúmeros jogos em Portugal, eu fiz centenas de gols em Portugal, mas ninguém esquece o gol que eu fiz em Milão, né, contra o Milan, na minha estreia da Champions. Então, acho que eu me sentia leve, à vontade, sabe? Eu sabia aquilo que eu estava fazendo, eu sabia o que eu podia fazer, né? E isso me ajudou a ser o grande jogador que eu procurei ser na minha carreira. Mas o Maldini ainda está à sua procura a esta hora, não está? O Maldini está à sua procura. É, até hoje ele ainda não me achou, né? Eu tenho uma recordação muito grande desse jogo que foi trocar a camisola com ele, né? Talvez é o grande troféu que eu tenho na minha carreira, porque marcou algo espetacular, né? Você não vai, por exemplo, eu lembro que eu passei mais de 10 anos sem ir em Portugal, e quando eu fui a Portugal, eu cheguei numa loja, uma moça foi me atender, e quando eu entrei, ela falou assim, eu tô toda arrepiada, e eu falei assim, por quê? Ela disse, porque eu nunca vou esquecer aquele golo em Milão que você fez pelo nosso Futebol Clube do Porto. Então, é algo assim que te marca, né? É algo assim que vai ficar pro resto da vida, que meus filhos hoje sabem dessa história, que eu tenho certeza que os meus netos também vão saber da história que o avô fez. Então, é algo espetacular que eu vou guardar para sempre, esse carinho e essa admiração, né? E você ser reconhecido por aquilo que você fez, eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague isso. O hino da Champions é uma coisa que arrepia, não é, Arthur? A música da Champions. Eu acho que quando você entra ali, aquele hino toca, e aí passa um filme na sua cabeça, né? Porque você vai lembrar da onde você veio, aonde é que você jogou, aquilo que nós estávamos começando a falar aqui, né? Eu jogava bola no meio da rua, né? E aí você vê todo o esforço que você fez de sair de perto da sua família, sabe? De passar todas as dificuldades que você passou, e aí você chega num momento desse. Eu acho que fora isso, só você sendo campeão do Champions e ser campeão mundial, eu acho que é algo indescritível, né? Então é uma sensação que eu vou guardar para sempre. Se é uma coisa que eu sinto falta do meu tempo de atleta, é quando eu vejo um jogo da Champions, e aí você escuta aquele hino, você lembra que você já esteve ali. Então é algo que eu vou guardar para sempre aqui na minha memória. Mas voltando um bocadinho atrás ao Boa Vista, o Arthur, quando sai, teve interesse do Benfica, e pelo Mr. Tony que eu fui ver,
e teve o Fenerbahçe também. Só que Sim, O Major Rodrigo Loureiro, e que deve ser especial e para si, que foi um grande presidente de Boa Vista, e não queria deixar sair, não é? é. Na verdade, eu tinha inúmeras propostas de sair. Fiquei muito próximo de ir para o Benfica, porque foi o primeiro clube português a conversar comigo, né? O Mister Paulo Autuori e o Tony, né, foram no Porto conversar comigo, no hotel, no Sheraton, e me fizeram uma proposta, e eu passei essa proposta para o Boa Vista, né, que era ao Major, e deixei ele resolver. E depois eu tive uma conversa numa madrugada, né, eu bem dizer assim, numa madrugada com o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, onde ele falou que o Porto queria contar com meus trabalhos e que o Mister Bob Robson queria muito me ter no seu plantel, e falou para mim dizer para o Major que eu gostaria de ficar em Portugal, que eles iam se resolver. E foi essa reunião que eu tive com o Major. Falei para ele que eu não gostaria de sair de Portugal sem ser campeão nacional, apesar de ter propostas do estrangeiro que eram melhores, mas eu gostaria de ficar em Portugal, até porque eu já estava adaptado ao país. E aí o Futebol Clube do Porto venceu a corrida diante do Benfica, e eu acabei indo para as Antas. E teve, como tinha dito, o Major Valentim Loureiro, e teve o Pinto da Costa como presidente em Portugal. É dois presidentes muito especiais, não é, Arthur? São os dois presidentes que eu tive, né? Um foi um paizão para mim, porque foi minha primeira saída do Brasil, né? Você chegar em Portugal e ser bem recebido como eu fui, né? Isso me ajudou muito. Foi um cara que foi muito honesto comigo, né? Me ajudou demais, foi mais que um presidente. E depois cheguei no Porto, encontrei outro presidente que foi fantástico, né? Um cara que nos blindava, né? Que não deixava nada nos atingir. Eu acho que um grande líder é isso, né? É você saber que o seu presidente ele vai te defender a qualquer custo, né? Que ele não vai medir esforço para te blindar. Se é uma coisa que eu aprendi, que marcou a minha carreira, foi nisso, né? Eu joguei num clube, né? Que nós éramos blindados, né? Nada de fora nos atingia e nada de dentro saía para fora, né? Eu sempre falo Claro. que o Futebol Clube do Porto é um clube diferente de todos, né? Porque nós tínhamos uma união dentro de campo, algo inexplicável, né? Fora de campo a gente tinha amigos em comuns, né? A gente se dava bem com um ou com o outro, né? Mas dentro de campo nós éramos um só. Tive um grande capitão que foi o João Pinto, um cara que eu enfrentei como jogador quando eu jogava no Boa Vista, e que depois que eu cheguei no Porto, foi um cara que me deu as boas-vindas, que falou que a partir daquele momento ali eu era um deles, né? E que se eu fizesse o que eu fazia pelo Boa Vista contra eles, eu ia ajudá-los muito. E graças a Deus eu pude ajudá-los, né? A ser tricampeão nacional, coisa que o Porto nunca conseguia, né? Depois nós fomos tetra, depois fomos penta, depois nós fomos vencer o Milan na Itália numa Champions, onde nenhum clube português conseguia fazer isso. Depois fomos vencer uma Supertaça diante do nosso maior... Estavam a passar as imagens do Milan ao Porto, não era? Era. E a torcida deles comemorando. E eu lembro que eu acho que foi o Paulinho Santos que, do meu lado, a gente estava aquecendo e ele falou, mas hoje é uma outra história, somos outros jogadores, hoje nós vamos dar a forra, né? E aí nós vencemos aquele jogo lá por 3-2. E aí, quando você me interrompeu, eu estava falando, nós saímos desse jogo, nós nem tivemos tempo de comemorar, porque nós tínhamos uma decisão da Supertaça na Luz, onde nós fomos vencer o nosso maior rival por 5-0, que foi outro jogo, assim, muito próximo da perfeição que eu fiz com a camisola do Porto, né? E marcou algum gol aos 3 minutos e fez a assistência para o gol do Edmilson, que eu também já que tive o Edmilson.
É verdade. Eu lembro nós saímos num contra-ataque, que eu saí do calado que estava me marcando, eu já vi o Edmilson correndo, né? E aí só fiz deixar ele cara a cara ali com o Michel Predome. Ele depois teve uma frieza muito grande, porque o Edmilson era um dos atacantes assim que tinha uma frieza muito grande assim de finalizar, né? Ele não se desesperava na frente dos guarda-redes, né? E aí ele só tocou a bola para o lado e nós fizemos 2-0 no momento crucial do jogo, né? E ali a gente fomos para o intervalo a vencer por 2-0. No segundo tempo nós fizemos o terceiro, o quarto, o quinto, poderíamos ter feito um sexto. No Benfica forte, né? Um Benfica muito forte, por isso que eu falo assim, que eu joguei numa época assim de grandes jogadores, né? Tanto ao meu lado como contra também, né? Para você ter uma ideia, o Jardel, nessa nossa equipe que nós vencemos o Benfica, ele foi entrar já nos minutos finais já do jogo, né? Pela qualidade que nós tínhamos, né? Então, acho que, como eu te falei, eu sou muito feliz porque eu joguei com grandes jogadores, tanto ao meu lado, como enfrentar também grandes jogadores é algo que te faz crescer como profissional, né? Eu ia lhe perguntar qual foi a razão para ser o camisola 14? Rapaz, a camisola 14, na verdade, ela foi um sorteio que teve no Futebol Clube do Porto, porque quando eu cheguei lá, os jogadores que já estavam antes tinham seus números definidos, né? E aí houve uns sorteios, né? Para a gente pegar as camisolas que estavam sobrando. E no sorteio, a camisola que saiu para mim foi a camisola número 10, que era uma camisola que eu sempre joguei no Brasil. Em todos os clubes que eu joguei, eu era a camisa 10. E aí eu fiquei muito feliz. Porra, peguei a camisa 10 do Porto e tal. Só que aí o Folha, que era jogador do Porto também, ele pegou essa camisola 14 e ele pediu para trocar comigo, né? E o Folha já estava no Porto há mais tempo, só que ele tinha saído e tinha retornado. E eu perguntei para ele qual foi a camisola que saiu para ele. Ele falou assim, a número 14. Porra, aí eu falei, 14, né? 14, principalmente aqui no Brasil, que não é números fixos, agora são, mas na minha época não tinha esse negócio de número fixo, era um número reserva, né? Então eu falei assim, porra, e fiquei assim, eu digo, deixa eu pegar essa camisola 14 aí. Então tá bom, aí eu troquei. E a camisola 14 marcou a minha carreira aí, né? Fui muito feliz com ela, foi um número que me caiu muito bem, um número que eu vou lembrar para sempre, né? Falar em camisola 14 no Futebol Clube do Porto é lembrar do Arthur. Claro, mas aqui ao Benfica Porto e foi com os números de 1 a 11, por exemplo. 1 a 11 na Supertaça, né? Nós não usávamos o nosso número normal. Na Supertaça eu joguei com a camisola 11, né? Nesse jogo, porque a gente não usou a nossa numeração fixa, né? Eram jogos que a gente não precisava usar os números fixos da gente. Foi o único jogo que eu não joguei com a camisola 14 no Porto. E tem pena de não ter sido treinado pelo Bobby Robson, porque o Arthur chega quando o Bobby Robson sai para ir para o Barcelona. E nem para me levar com ele também. E podia ter... Não, ainda bem que não, Arthur. Sempre ficou no meu Porto. É verdade, assim, como eu falei, eu fui um pedido de um treinador que quando eu cheguei, ele teve a proposta do Barcelona e foi para o Barcelona, mas também eu fui muito feliz porque eu peguei um treinador também que gostava de jogar o ataque, né, que era o Mister Oliveira, né, que foi um médio de grande qualidade, e ele me deu muita liberdade assim para mim poder jogar, sabe? Ele me incentivava a eu ir para cima dos adversários, né? Ele procurou dar continuidade àquilo que eu vinha fazendo no Boa Vista. Eu acho que isso foi importante demais. Eu não mudei muito a minha característica, né? As pessoas falavam que eu talvez não ia ser o mesmo jogador com a camisola do Porto, né? Que a camisola do Porto ia pesar em mim. E eu mostrei para eles que isso para mim nunca funcionou. O futebol que eu jogava no Brasil, eu fui jogar em Portugal. E o futebol que eu joguei no Boa Vista, eu fui jogar no Porto, né? Eu fiz grandes épocas no Porto.
eu te falei, nós ganhamos um tricampeonato que era algo que o Porto nunca conseguia passar, né? Chegava no bico, era bicampeão, no tricampeonato perdia. E aí você chega num clube desse, é tricampeão, tetracampeão, pentacampeão. É algo que te marca, né? Então, assim, eu tinha muita vontade de ser treinado pelo Mister Bob Robson, mas também eu fui muito feliz também com os treinadores que eu tive em Portugal. E mas ainda foi recordista de pontos na Champions. E vocês foram recordistas com 16 pontos. Só o ano passado o Sérgio Conceição e conseguiu igualar na história do Futebol do Porto. Mas é o que eu te falo, de épocas diferentes, né? Nós enfrentamos grandes equipes naquela época, né? Nós fomos pegar o Milan de Baresi e Roberto Baggio, Maldini. Nós fomos pegar o Ajax dos irmãos De Boa, do Van der Sar, né? Nós pegamos um time da Suécia, do Thomas Ravelli, guarda-redes. Nós jogamos contra grandes equipes, né? Era difícil demais naquela época você fazer 16 pontos como nós fizemos. Foi pena porque nós tivemos um jogo assim onde as coisas nada deram certo para nós, que foi o nosso jogo na Inglaterra em Old Trafford contra o Manchester, né? Foi pena porque aquela equipe ela merecia ir mais além, sabe? Se é uma coisa que eu acho que só faltou para aquela equipe ela merecia ter ganho uma Champions pela qualidade de grandes jogadores que nós tínhamos, né? Eu acho que pena aquela equipe não ter ganho uma Champions, né? Porque era algo que com certeza ia nos marcar para sempre. Os jogos com o Benfica eram especiais, Arthur? Assim, quando eu jogava no Boa Vista, eu ficava contando para chegar os grandes jogos, né? Que é você enfrentar o grande, que era onde você ia ser visto, né? Quando eu cheguei no Porto, eu não tinha muita noção da rivalidade que era Futebol Clube do Porto e Benfica, né? Na minha época no Boa Vista, o nosso grande rival era o Vitória de Guimarães, né? A gente poderia perder para qualquer equipa, mas não poderia perder para o Vitória de Guimarães. Palavras do nosso presidente Major Valentim Loureiro. E era algo que passava para a gente. Quando eu cheguei no Porto, né, nós tínhamos por obrigação de ganhar todos os jogos, independente de quem fosse. Só que quando a gente ia jogar contra o Benfica, aí era outros 500, né? Era um jogo que a gente queria ganhar porque era o nosso grande rival, né? Eu lembro que quando a gente ia para Lisboa, o nosso autocarro ele era parado na autoestrada por polícias benfiquistas que só para nos fazer perder tempo. E aquilo assim a gente já sabia que era provocado dessa maneira quando a gente chegava no estádio também, né, os adeptos jogando lata, jogando tudo na gente, mas nós sabíamos que as coisas eram resolvidas dentro de campo, né? E dentro de campo a nossa equipe era muito forte, né? Ali a gente dava a vida um pelo outro, né? E foi fantástico porque nesses anos todos que eu usei a camisola do Porto, a gente sempre vencia o Benfica na casa deles ou na nossa casa, então é algo que me marcou demais, né? Esse 5-0 na Luz foi algo que me marcou, mas também no jogo do tetracampeonato nós vencemos o Benfica por 2-0, eu fiz os 2 gols no antigo Estádio das Antas, né? Se é uma coisa que eu tenho pena é de não ter jogado no Dragão, né? Eu joguei num estádio onde a qualidade da grama não é tão boa como é agora. Eu joguei em estádios onde a gente tinha que jogar com lama no tornozelo, em campos pesados, né? Hoje em dia são só tapetes em Portugal, né? Se pudesse escolher uma época para jogar, eu escolheria agora, porque os campos são melhores, a qualidade dos jogadores também são muito inferior a que eu enfrentei, né? Eu lembro que quando eu cheguei em Portugal, eu fui jogar um jogo contra o Benfica, eu fui enfrentar Ricardo Gomes e Moza, que era a zaga do Benfica, né? Eu jogava contra o Porto, eu tinha que enfrentar lá, eu tinha que enfrentar a Luiz e Fernando Couto, né? Depois enfrentei a Luiz e Jorge Costa. Era difícil demais, né? Hoje em dia, o nível dos atletas, dos zagueiros, né?
dos defesas que jogam em Portugal são muito abaixo, né? Eu acho que as centenas de gols que eu fiz em Portugal na minha época, hoje ela triplicava. O João Pinto até tem uma história eu consigo, porque você dobrou uma vez o Jorge Costa e depois diziam que não conseguia dobrar o Fernando Couto e dobrou também. É verdade. Todo mundo falou no jogo do Bessa. Eu fiz a jogada e o Marlon fez o gol, né, na decisão da Supertaça. E no jogo da volta no Estádio das Antas, as pessoas falavam, ah, se fosse o Fernando Couto, eu não faria a mesma coisa que eu fiz. E a jogada foi idêntica, igual, né? Eu fiz a mesma coisa com o Fernando Couto e o Marlon fez o gol lá no segundo pau, né? E aí ele depois falando assim, agora com a gente você tem que fazer igual. Ainda bem que eu fiz, porque se eu não fizesse, eu ia levar muita porrada dele. Está aqui o Mártir Dre dizendo que você entretava-os todos. Como eu te falei, assim, rapaz, eu me sentia muito à vontade em jogar, né? Eu gostava de ir para cima dos defesas contrários, de dar arrancada, de um para um. Eu tinha uma facilidade muito grande de poder finalizar tanto com a perna esquerda como com a perna direita. Independente de onde a bola caísse, eu finalizava gol, né? Como eu te falei, assim, eu desde miúdo, se era uma coisa que eu fazia bem, que eu gostava de fazer, era de jogar a bola. E isso eu fiz em todos os clubes que eu passei, sabe? De jogar para frente, de procurar o gol, sabe? De pegar a bola, arrancar e deixar ela dentro do gol. Em todos os clubes que eu passei foi assim no Acre, foi assim em Belém, né? Foi assim em Portugal, quando eu voltei para o Vitória também, igual. Então, era algo que eu tinha me capacitado a fazer. Por isso, quando você é um profissional, quando você se prepara para exercer a sua função da melhor maneira possível, se você tiver feito um bom trabalho ali de base, ali atrás, você vai estar preparado para o que vier, né? E para mim foi assim, né? Porque as pessoas falavam assim, o Arthur, quando chegar no Porto, vai sentir o peso da camisola, não vai ser o mesmo jogador que foi no Boa Vista. E eu mostrei ao contrário, né? Falei que o que eu joguei no Boa Vista, claro, eu joguei no Porto, talvez até mais também, né? Porque é um clube que tem uma grandeza maior, que a gente era visto com 8 olhos com a camisola de um grande, né? Então, isso para mim foi muito importante também. Claro. E voltando só um bocadinho atrás ao Benfica, aquele jogo do 5-0 e do Milan, aquele jogo, e vocês nem jogaram com a equipa habitual, que o Mr. Oliveira aí mexeu muito na equipa. Muito. E jogou o Barroso, até pelo também. Jogou o Fernando Mendes também. Jogou o Vettel também, né? Era uma equipe que a gente... O Jardel com bastante... Até também pelo cansaço também, né? Dos jogos também, porque a gente vinha de um jogo desgastante em Milão, né? Mas como eu te falei, o Mister Oliveira talvez foi um treinador que teve os melhores jogadores à sua disposição. Eu sempre falo que no Futebol Clube do Porto, nós não poderíamos dormir com os 2 olhos fechados, porque se você fechasse os 2 olhos, era arriscado você não estar na equipe titular no dia seguinte, né? Você tinha que dormir com o olho aberto e um fechado para não perder o seu lugar. Então, se é algo que o Mister Oliveira deve ter agradecido muito, foi de ter um plantel com tanta qualidade como nós tínhamos, né? Nós tínhamos jogadores de alto nível em todas as posições. Independente de quem jogasse, nós íamos ter um 11 forte, né? E a prova foi isso. Uma equipe, claro, que ganhou em Milão. E ela é trocada ali, né? Vários jogadores diferentes jogaram aquele jogo. E você mete 5-0 no seu maior rival no estádio deles, é algo assim para você não esquecer nunca mais. Claro. E no final desse primeiro ano, e foram os aliados. Que recordações é que tem dos aliados? Os aliados é bem marcante, não é? Rapaz, essa festa do tricampeonato, por ter sido o primeiro tricampeonato da história do clube, é algo que nos marcou muito, né? Porque
Eu lembro quando a gente ia a caminho dos aliados, a gente via todas as pessoas nas ruas, e aí você vê aquele mar de gente ali na frente, né? Você subir ali em cima e ver a alegria daqueles torcedores, né? De algo que você fez ali. É algo para você guardar pro resto da vida, né? As pessoas gritando o teu nome, né? Então foi uma das coisas assim que eu guardo com carinho, que eu tenho grandes recordações desse dia, né? Que a gente recebe umas prendas do presidente, né? Da Câmara Municipal, e aí você Sim. vai guardar aquilo pro resto da vida, porque é algo que é o primeiro tri, né? O Porto hoje é o único pentacampeão português, né? E o Sim. primeiro tricampeonato do clube, você está presente nele. Então é algo que você tem que guardar pro resto da vida, né? O primeiro autógrafo foi especial para si? Rapaz, assim, era algo que eu também já estava habituado, né? Porque eu jogava numa equipe no Brasil, que era o Clube do Remo, no Belém do Pará, que tem uma torcida, que é os adeptos, como vocês falam aí, apaixonada demais, né? E eu não tinha muita privacidade nesse clube, né? Onde eu ia, tinha que tirar foto, né? Dar foto, dar autógrafo. Então, e é isso, eu me acostumei, né? Porque eu queria muito isso. Eu lembro quando eu era miúdo, meu pai me levou a um hotel e eu fui ver os jogadores e eu fui pegar uma revista para eles assinarem, né? E eu falei pro meu pai que eu queria ser um jogador igual aqueles, né? E eu lembro que no Futebol Clube do Porto, todos os dias a gente recebia gente de todos os lugares, né? Que iam ali para nos ver, para falar com a gente, para tentar fazer uma entrevista. E eu lembro que meus colegas saíram muito apressados, mas eu fazia questão de ir lá conversar com eles, né? Tirar fotos, autografar, responder as perguntas que eles tinham, porque eu sabia o que representava aquilo para eles, como quando eu era miúdo eu também me colocava no lugar deles. Então foi algo assim que eu sempre tratei bem. Foi algo que nunca subiu a minha cabeça, sabe? Nunca me mudou a minha maneira de ser. Sempre atendi, atendo até hoje todas as pessoas, né? Você vê que você está tentando falar comigo um tempo atrás. Eu estava numa competição agora no Pará, Claro, importantíssima. claro. A gente tinha uns projetos lá para conquistar e a minha cabeça estava muito focada naquilo. Mas hoje Claro. nós estamos aí para falar, como eu te falei, eu tenho um carinho imenso pelo teu país, né? É o país dos meus filhos. Eu tenho um filho que mora aí, que é o Arthur Júnior, que já mora em Portugal há 3 anos. Então, é um país que vai estar ligado na minha vida pro resto da vida, né? Joguei em 2 clubes aí que são minhas 2 grandes paixões. Eu sempre falo que o meu coração ele é azul e preto, né? Ele fica dividido quando os dois jogam. E aí vai Eu ser até sempre digo, assim. eu até digo mais, o Arthur já é português também. Eu, eu, talvez uma das coisas que eu tenha que eu tivesse, se eu pudesse voltar atrás e ter tomado a decisão, era de ter me naturalizado português e ter jogado pela seleção portuguesa. Se é algo que eu me arrependo é essa, porque eu acho que era a decisão certa que eu tinha que tomar naquele momento, até porque eu fui unanimidade no país de aceitação, né? E isso fez com que eu não tomasse essa decisão, porque naquela época eu não achava justo eu ocupar a vaga de um jogador português. E depois vários conterrâneos meus naturalizaram português, jogaram O mundiais, Deco, por né? exemplo, que eu E consigo. infelizmente, se eu pudesse voltar, todos, né? O Deco, o Pepe, todos eles, né? E se eu pudesse voltar atrás e tivesse que tomar essa decisão novamente, eu tinha me naturalizado português. Mas o coração, ele tá aí também, é um país que eu gosto demais. O Arthur até O tem uma Jonas está história. falando aqui, seria. Força. Só responder o Jonatas Sim, aqui, sim. acho que ele já falou várias vezes aqui, ele falou, seria camisola 14? Como eu te falei, foi um número que me marcou, né? Um número que eu gosto muito, né? Um número que foi muito especial para mim. E se eu jogasse hoje em dia, pode ter certeza que era com essa camisola, que foi uma camisola que me deu muita sorte. Ainda guarda alguma camisola 14? Tenho, 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 tenho guardado aqui. Essa camisola você não pode
não pode esquecer nunca. É algo que vai ficar, como eu te falei. Vai ser para os meus netos, né? Para eles saberem a história aqui do avô deles. Os meus filhos hoje sabem aquilo que eu fiz, né? A minha filha, a Sim. Sofia, mais nova, mais ou menos, porque tem apenas 8 anos. Mas é a história que os meus filhos vão passar para os filhos deles, né? Dizer que o avô jogou em Portugal, jogou no Boa Vista, foi o camisola 14 do Porto. É algo que eles vão também conhecer a história do avô. Mas o Arthur tem uma história, até e por sinal do seu pai, que nunca tinha saído em andado de avião e veio a Portugal e estava em Matosinhos a jogar a bola com as pessoas e, disse que era o seu pai e ninguém acreditava. Teve que rir o Arthur. Imagina, meu pai era de cor, né? Meu pai era black. E aí ele chega em Matosinhos lá, na bola lá jogando, dizendo que é pai do camisola 14 do Futebol Clube do Porto. Ninguém acreditou nele, né? E eu lembro que quando eu tô voltando para casa, que eu pego o telemóvel e ligo, pergunto onde ele tá, ele falou: meu filho, eu tô aqui em Matosinhos, aqui na praia, vim aqui, conheci aqui umas pessoas, só que eu falei para ele que eu sou seu pai e eles não acreditam. E eu falei: diga para eles que eu tô indo aí para conhecê-los também. E aí, depois daquele dia, meu pai era tratado que nem um rei lá com eles, né? Tava todos os dias lá com eles na praia, jogando bola, né? Então, assim, hoje o meu pai não está aqui, mas foi um cara muito presente na minha vida, um cara que sempre torceu pelo meu sucesso, foi um cara que me acompanhou de perto, sabe? Eu poder ter proporcionado para ele, assim, esse conhecimento dele poder ir em Portugal, ver onde o filho dele jogava, né? Isso para mim é gratificante demais. Tenho certeza que em vida ele deve ter se orgulhado muito do filho dele, como eu me orgulho até hoje do grande pai que ele foi para mim. No ano seguinte, e teve aquele golo de bicicleta na final da Taça de Portugal. E conquistou outra vez o campeonato, o Tetra, né, na altura. Mas aquele golo na final da Taça de bicicleta é das melhores bicicletas que eu já vi na minha vida, Arthur. É outro golo que marcou a minha carreira também, né? Aí em Portugal. Você jogar uma final de Taça de Portugal no Estádio Nacional, né? Porque o Estádio Nacional naquele momento só era para esses grandes jogos, né? Para a final da Taça de Portugal, que era jogado lá. E nós estávamos com um jogador a menos, né? E o Braga ali nos pressionando, nós estávamos vencendo o jogo por 2-1. E eu lembro que eu estava dentro do nosso campo ainda quando a bola chegou no Drulovic. E eu falei assim: pô, vou dar esse último tiro aí, né? Esse último pique. E aí eu arranquei junto também. E quando o Drulovic deu a bola para mim, eu dominei, só que a bola subiu. Quando ela subiu, eu falei assim: só dá para mim tentar a bicicleta. Quando eu vi os adeptos a gritar, porque eu não vi o golo, eu só fui ver o golo depois, né, pela televisão. E quando eu vi os adeptos gritando, né, meus colegas do banco, assim que eu levantei, aí foi algo assim, uma sensação assim também indescritível também, porque você marcar um gol de bicicleta na final de uma Taça de Portugal e isso ajudar você a conquistar esse troféu, né, é algo que te marca também. Até levou amarelo aí nesse lance. O Jorge Coroado deu-lhe amarelo e pediu desculpa, não foi? Eu acho que foi o melhor amarelo que eu tomei na minha carreira, porque eu demorei muito lá, né? Na verdade, eu queria era ter ficado ali. Para mim, o jogo para mim acabou ali, né? Porque o jogo logo a seguir ele terminou, mas ele para mim ele acabou ali. Ali foi, se eu pudesse assim nem ter entrado mais no campo, eu nem entraria. Eu ia ficar ali comemorando ali com os adeptos do Futebol Clube do Porto, né? Se é um cartão amarelo que deu gosto de tomar, foi esse. E depois, ainda nesse ano, e teve um jogo com o Benfica em que ficou no banco, que o Mr. Oliveira não o pôs, mas estava lá o Flamengo Esse jogo, e para sair ao Mundial de 98. pois é, esse era o jogo que eu queria jogar, até porque eu já tinha conversado com o Flamengo, né, que era o Paulo Autuori, mais uma vez, que era o treinador do Flamengo, quando me fez o convite para mim voltar ao Flamengo para mim poder disputar o Mundial. Isso só seria possível se eu voltasse ao Flamengo, não é como é hoje, que o Campeonato Português é visto aqui no Brasil. Na minha época não se via.
E eu falei que sim, que na hora, né? E aí o Mister Oliveira foi e me deixou no banco, né? Nesse jogo, contra o nosso maior rival. E eu lembro que nós lá no Porto, nós não poderíamos, nós não, na minha época, hoje em dia tá tudo mudado, na minha época só podia jogar com trava, chuteira com trava, de alumínio. Não joga de borracha, como jogo hoje. Se o campo tiver Sim, muito sim. duro, jogava com as travas pequenas, né? E eu lembro que nesse dia, quando ele me deixou fora do O único que time, jogava de o único que jogava de patões de borracha era o Rui Barros. porque tinha um problema Sim. no pé e ele era autorizado pelo fisioterapeuta Rodolfo Moro a jogar de borracha. E aí eu fiquei tão puto que eu falei, me dá minha chuteira de borracha pro Moreno, que era o roupeiro. E ele falou, não vou dar, que não tem autorização para isso. E aí o Rodolfo Moura foi lá e disse, dá a chuteira para ele. E aí eu fui. Eu lembro que o Benfica estava nos pressionando, o primeiro tempo nosso foi muito abaixo, e aí o Mister me colocou para jogar no começo do segundo tempo. Ele me deu umas orientações e eu fiz totalmente diferente daquilo que ele me orientou. E eu acabei fazendo os 2 gols que nos deu a vitória por 2-0, né? E é aquilo. E aí o presidente do Flamengo estava lá, me parabenizou, mas falou que tinha um problema que o Mister Oliveira não me liberava no Porto. E aí eu fui falar com o Mister, né? Falar a minha história, o porquê, mas ele não abriu mão de mim. Ainda bem, porque foi um ano que também acabei bem, né? Fui tetracampeão, acabei fazendo gol de bicicleta na final da Taça de Portugal. Foi um ano também muito especial, né? Mas era algo também que teria mudado, levado a minha carreira a outro patamar, ter disputado uma Copa do Mundo pela seleção do meu país. Também era algo que qualquer jogador aqui tem esse sonho, mas não aconteceu. Mas também não teve problema, porque eu acabei um ano em grande no Porto, né? E foi pena não ter ido ao Mundial, mas ainda bem que ficou no Porto. É. Pois é, o Porto, como eu te falei assim, eu fui muito feliz em Portugal, né? Tanto no Boa Vista como no Futebol Clube do Porto, foram 2 clubes assim especiais demais para mim, né? Tenho certeza que os adeptos do Boa Vista nunca vão esquecer o camisola 11, né? Que era a camisa que eu jogava no Boa Vista. E eu tenho certeza que os adeptos do Futebol Clube do Porto, aqueles que me viram jogar, aqueles que também não viram e acompanham a minha história e sabem aquilo que eu fiz, também nunca vão esquecer o camisola 14 do Futebol Clube do Porto, né? Por isso que é um número que eu guardo com carinho. Toda vez que eu vou em Portugal, eu ganho uma camisola do Porto, ela vem com o número 14, né? Porque é o meu número. E teve pena de não jogar mais tempo aí com o engenheiro Fernando Santos? Joguei. O pentacampeonato já foi com o Mas Mister só Fernando jogou Santos. durante meio ano. E só É, jogou em meia porque época. esse foi um ano também que eu talvez tivesse que ter um pouco mais de paciência também, né? Até porque todos os jogos o Mister fazia, me tirava, né? Podia estar jogando bem, correndo bem, sempre aparecia a placa lá 14. E aí acabei chutando o balde, como a gente fala aqui, acabei vindo ao Brasil dar uma relaxada na cabeça quando eu vim para o Vitória, né? Mas só que aí depois eu já não voltei mais para Portugal, fiquei no Brasil até o final da minha carreira. Mas assim, é um treinador também que eu também tive a honra de poder ter trabalhado, porque foi um cara que a carreira dele tomou uma proporção muito grande depois que treinou o Futebol Clube do Porto, né? E hoje é o atual selecionador nacional, né? Já fez grandes trabalhos fora de Portugal também, né? Hoje, como treinador também, entenda as decisões que ele tem que tomar, né? Que às vezes a gente tem que tomar decisões, tem que fazer trocas, né? E eu sei que nenhum jogador gosta de ser substituído, mas é uma profissão que eu estou sentindo na pele hoje, como é que é, né? Eu trabalho como treinador de futebol desde 2007, né? Quando eu comecei a minha carreira como treinador. E aí já são 13 anos aí que você já tem aí umas experiências boas para contar aí para o futuro. E é o que vamos falar a seguir, se puder ser. Não entendi, Hugo, desculpa. E vamos falar agora da sua carreira de treinador. Vamos lá. Vamos lá. Assim,
E, Hoje, mas antes eu ia lhe falar só dos clubes onde você jogou no Brasil. Não ia falar de todos, ia só falar. Jogou no Vitória, jogou no Botafogo, que era o clube do seu pai, jogou no vai. Figueirense e acabou no Remo, onde tudo começou. Pois é, eu já tinha prometido que eu ia encerrar minha carreira no Remo, né? Até porque foi meu último clube de antes de ir para Portugal, foi o clube que me abriu as portas para chegar em Portugal, e eu tinha feito essa promessa aos adeptos, né? Que eu retornaria para encerrar minha carreira no clube, e foi o que eu fiz, né? E assim, eu joguei em poucos clubes, mas assim, muito hoje em dia é normal os jogadores trocarem de clubes assim facilmente, né? Eu já joguei numa época aí que a gente não já era mais, né? Eu lembro que eu cheguei em Portugal, eu joguei acho que quase 4 anos no Boa Vista, 4 anos. Depois fui para o Porto, fiquei lá também quase 4 anos, né? Então a gente foi em poucos clubes que eu joguei, mas foram assim vivências assim muito especiais. Mas no Botafogo foi especial, não é, Arturo? Era o clube do seu pai. Também, também, também porque eu tinha feito um campeonato brasileiro pelo Vitória espetacular nessa minha volta ao Brasil, e eu tinha vários clubes para jogar, né? Meu clube do coração é Vasco, né? Eu sou vascaíno, meu pai é botafoguense, mas eu era torcedor do Vasco, né? E eu tinha o Vasco para jogar, né? Tinha vários outros clubes, e eu acabei indo para o Botafogo justamente para proporcionar ao meu pai assim algo que ele talvez nem tenha imaginado, né? O filho dele jogar ali no clube de coração dele, meu pai tá lá no Rio me acompanhando, né? Vendo meus jogos, vivendo a história do clube dele de coração. Então, é algo que se eu tivesse que voltar atrás, eu teria tomado essa mesma decisão, porque eu sei que eu proporcionei para ele uma alegria muito grande de poder ter jogado no clube de coração dele. Qual era o jogador com quem se entendia melhor em campo? Rapaz, eu tive grandes jogadores, né? Assim, no Botafogo eu joguei com o Dodô, que era um cara acima da média, né? No Remo eu joguei com o Luciano Viana, que jogou comigo no Boa Vista também, né? O atacante Luciano Viana também, que foi um cara onde a gente praticamente fazia todos os gols aqui do Remo, né? Todos os gols do clube do Remo era eu e ele que resolvia os jogos. E em Portugal, Sim. pô, em Portugal, no Boa Vista, eu tive o Marlon Rick, né, que foram dois jogadores assim muito especiais, o Evan Sanches também. Lá no Porto, eu tive Domingos Paciência, que para mim é um dos melhores jogadores que eu tive de jogar. Também no Boa Vista, joguei com o Nuno Gomes também, né? Ele começando a sua carreira também. E no Porto eu tive, além do Domingos, eu tive o Jardel, eu tive o Edmilson, eu tive o Drulovic, que era um cara diferenciado, né? Então, assim, como eu te falei, eu fui muito feliz porque em todos os clubes que eu joguei, eu, eu tive grandes jogadores do meu lado, e isso facilitava demais, né? Claro. Arthur, e ele pediu se podíamos ser desta live, porque ao final de uma hora isto vai abaixo, que é para não lhe cortar se estiver a falar, e entramos noutras, se puder ser. Tá bom. Até já, então. Vamos lá, vamos Até lá. já. Valeu. Ó, vou ter que sair, Hugo. Vamos lá. E já voltamos aí, já entramos outra vez. Eu vou ter que sair agora há pouco. Ah, ok, ok. Mas foi uma Até... honra para mim. Obrigado. Obrigado você, um abração. Um abraço. Beleza? Obrigado. Foi uma honra para mim. Beleza. Um abração, e espero quando eu for em